Bom dia a todos e todas, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 38, onde nós vamos continuar falando de probabilidade. Nessa aula a gente vai falar de três ideias pequenas que a gente não vai estar cobrando muito, mas que são importantes que a gente esclareça que elas existem e que eventualmente vocês podem estar encontrando essas ideias em algum outro conteúdo de matemática que você vai ver. Aqui, precisamente, a gente vai falar da probabilidade da união de dois eventos. A gente já discutiu o que são os eventos, que é qualquer cenário que você vislumbre para um experimento aleatório. Você tem os resultados possíveis, então qualquer condição que você imponha, onde alguns elementos se encaixem, aqui dali a gente pode entender como um evento. E aqui nós temos agora a probabilidade de união de dois eventos. É quando você usa o conectivo ou. Qual é a chance de isso acontecer ou aquilo acontecer? E esse ou, ele tem uma conotação bastante interessante. Que esse ou, ele dá a ideia de soma. Em matemática, o ou, ele é uma referência à soma. Talvez você encontre algumas coisas que falem disso em lógica, inclusive lógica computacional, que é uma disciplina que eu imagino que possa existir em alguma disciplina da parte técnica do curso de informática, mas aqui a gente vai dar só uma conotação mesmo teórica, verbalizada, do que é essa questão do ou. E a gente vai fazer isso analisando dois casos. Você pode ter uma situação de ou, onde os eventos eles são disjuntos, e eu vou já definir o que seria isso, disjuntos ou mutuamente exclusivos, ou uma situação onde os eventos eles têm algo em comum. A explicação, inevitavelmente, ela passa por a gente ver um exemplo concreto. É muito complicado a explicação disso sem ser por um exemplo concreto. Então, temos aqui o exemplo 4, que diz o seguinte: considerando o experimento aleatório, o lançamento de um dado honesto. Então, você tem um dado e você vai lançar. Como podemos calcular a probabilidade de o número obtido na face superior seja múltiplo de 3 ou de 4? A parte mais importante dessa oração é esse ou. Isso aqui é união de eventos, isso aqui é a ideia semântica de soma. Isso é uma soma. E é o que você vai fazer? Você vai pegar dos 6 dados possíveis, qual a chance dele ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 4. Você tem dois resultados num dado que são múltiplos de 3, que é o próprio 3 e o 6. E tem um resultado que é múltiplo de 4, que é o próprio 4. Então, qual a chance de acontecer múltiplo de 3? São 2 aqui, como vocês podem ver aqui nesse desenho. Ou múltiplo de 4, só é 1. E como aqui são dois eventos que não tem nenhum elemento comum, de um lado ficou 3 e 6, do outro ficou 4, você só faz somar. 2 com 1 dá 3, então esse evento, ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 4, ele é satisfeito pelo 3, pelo 6 e pelo 4, por metade dos números. E se a metade é 1 meio. Nosso livro, os exemplos do nosso livro não são bons, vocês podem ver. Aí tem um segundo cenário, seriam se os eventos eles tivessem algum elemento em comum. A gente vai considerar bem aqui um exemplo que ele traz aqui, que pode ser que ajude um pouco a gente a entender o que ele está falando sobre união, sobre o ou. Vamos imaginar que uma urna contenha 25 bolas de mesmo tamanho e mesma massa, numeradas de 1 a 25, e que uma delas seja traída ao acaso. Você tem uma caixa com 5 bolas e vai tirar uma. Qual a probabilidade de o número da bola sorteada ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? O que você tem que fazer? Quantas bolas ali são múltiplos de 2? Esse monte aqui. Quantas são múltiplos de 3? São esses. Então, qual é a chance de ser múltiplo de 2 ou de 3? É só somar essa quantidade e essa quantidade
porém, você não pode só somar. Você tem que excluir os termos que se repetem. E tem termos que se repetem? Tem. Tem o 6, tem o 12, tem o 18 e tem o 24. Então, para você atender ao que a questão está pedindo, não é só somar múltiplos de 2 com múltiplos de 3 e acabou, porque você tem que descontar aqueles que se repetem. Então aqui é porque você tem um evento com elementos que se repetem nos dois casos, nas duas condições, e aí você tem que excluir eles da contagem para não contar duplicado. E aí quando você exclui esses 4, ou melhor dizendo, você só conta eles uma vez, você tem bem aqui quantos múltiplos de 2? Você tem bem aqui 12. Quantos múltiplos de 3? Você tem aqui 8. 12 com 8 seriam 20. Mas como tem 4 que estão repetidos, na verdade são só 16. Então, no fim das contas, quantas bolas satisfazem a condição múltiplo de 3 ou múltiplo de 2? São somente 16 das 25. E aí 16 por 25 é a sua probabilidade. E aqui temos alguns exemplos da questão do ou. Nosso livro dedica uma quantidade mínima de texto a essa parte. Então eu vou estar mandando para vocês algum material complementar que possa reforçar um pouco a questão do ou. E a nossa última aula vai ser eu dando para vocês algumas dicas para responder a lista ômega. E com certeza vai ter a questão do ou lá, e que aí eu vou estar dando uma instrução um pouco mais direta a vocês. Aí vem aqui probabilidade condicional. O que seria probabilidade condicional? É quando você vai calcular uma probabilidade que já tem uma condição imposta ali. Por exemplo, qual a probabilidade de um brasileiro ser nordestino? Bem, talvez seja de 20%, porque é a média aproximada da população do Nordeste comparada com a população do Brasil. Então, qual é a chance de um brasileiro ser nordestino? 20%. Agora, qual é a chance de um brasileiro ser nordestino sabendo que ele mora no Piauí? É óbvio, Piauí tem pessoas que não são nordestinas, né, que vieram para cá depois. Assim como tem piauienses que foram embora do Nordeste. Mas enfim, se eu quero saber a probabilidade de alguém ser nordestino morando no Piauí, ela não é mais de 20% não, ela sobe e dispara, deve ser lá para os 95%, 98%. É o mesmo problema conceitual. Eu estou perguntando qual a probabilidade de brasileiros serem nordestinos. A diferença é que na primeira situação eu peguei brasileiros em geral, na segunda eu peguei brasileiros no Piauí. Tem mais ou menos isso aqui que é a probabilidade condicional. É quando você recorta um subconjunto e analisa só ali dentro. É como se você destacasse o Piauí e analisasse a probabilidade de um morador do Piauí ser nordestino naquele contexto, naquela situação ali bem específica. Nosso livro traz um exemplo de probabilidade condicional, um exemplo realmente bastante complicado, que eu não vejo muita utilidade a gente estar analisando esse exemplo. Eu prefiro esse exemplo resolvido bem aqui, que ele é um pouco melhor para a gente. A gente vai estar analisando a questão do dado, então vai ser um pouquinho melhor para a gente estar apresentando a você o que quer dizer isso daqui. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Dado lançado 2 vezes é o nosso velho mapa de 2 lançamentos que está aqui na tela agora. Sabendo que a soma dos pontos obtidos é menor que 6, observem aqui, ele não vai trabalhar com tudo isso. Quando ele fala sabendo que a soma é menor que 6, isso quer dizer que você vai recortar daqui todos os lançamentos cuja soma é menor que 6. E curiosamente são 10. São esses 4 aqui, até dar um zoom se possível. São esses 4 aqui, na primeira linha. Na segunda linha são os 3 primeiros.
na terceira linha são 2 e na quarta linha é só o primeiro. Então são 10. Então são 10 lançamentos nesse mapa, são 10 resultados, onde a soma é menor que 6. Não inclui os que são 6, é somente menor que 6. E a pergunta sabendo que a soma é menor que 6, qual é a probabilidade de que em ao menos um lançamento ocorra a face 2? Então aqui é o seguinte, ele não quer saber onde é que ocorre a face 2 para todos os resultados. Ele está aqui querendo saber a chance de ter um 2 somente entre os 10 cuja soma é menor que 6. Então é uma questão de leitura quando a gente lê isso daqui e vê, sabendo que a soma é menor que 6, então você já recorta do todo uma parcela que vai ser analisada. Aquela parcela analisada é o seu universo. Você não vai olhar para as 36, não. Você vai olhar só para as 10 que você recortou, que são as 10 que satisfazem a esse tal de sabendo que. Enfim, dentre esses 10, em quantos dele tem pelo menos uma face 2? Pois é, a gente pegou quais são os 10. Aqui eu tentei mostrar, infelizmente aqui é uma figura eu não consigo destacar, mas são esses 10 aqui do campo. 4, 3, 2, 1, são 10. E dentre esses 10, nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5. 5 combinações onde aparece o 2. Então a probabilidade que você está fazendo é os 5 desse subconjunto sobre os 10 elementos desse recorte. Então, aqui, nessa parte aqui de condicional, assim como a gente primeiro perguntou a probabilidade de um brasileiro ser nordestino, e depois a gente, sabendo que ele mora no Piauí, qual é a chance desse brasileiro ser nordestino? Então, você viu que você recortou para o Piauí e o valor da probabilidade mudou muito. Aqui, mesma coisa. Você recortou ali os 10 que satisfazem esse tal de sabendo que, e dentre esses 10, 5 tem um 2. Então você tem a probabilidade de 5 por 10, que é 1,5 ou 50%. Aqui, como eu disse, nosso livro ele não é muito bom com exemplos. Eu vou estar levando para vocês um material complementar que possa melhorar o entendimento. Mas a probabilidade condicional é isso. É quando você não é convidado a analisar todo o seu espaço amostral, mas somente uma parcela dele que satisfaz alguma condição. Nesse caso aqui, qual foi a condição? Eu quis saber só dos resultados cuja soma é menor que 6, então recortei um pedaço. No meu exemplo do Piauí, qual foi a condição? Que eu queria saber a probabilidade do brasileiro ser nordestino desde que ele morasse no Piauí. Aí, como a gente pôde intuir, o resultado ficou bem distinto. Tem que é uma segunda maneira da gente encarar probabilidade sem ser naquele modo tradicional, é quando tem uma condição a ser imposta. E para fechar aqui nossa explicação rápida, bem rápida mesmo, nós vamos agora para a probabilidade da intersecção de dois eventos. Tem toda uma teoria aqui que é feita, mas eu acho que importante é o exemplo que a gente vai trabalhar. Não existe uma regra para resolver coisas desse tipo. Cada caso é um caso. Como eu disse, eu quero trazer na última aula exemplos concretos para fixar bem tudo que a gente está dizendo aqui ao longo dessas aulas 37, 38 e 39. Então, vamos ver esse exemplo aqui para encerrar essa nossa explicação. Em um cesto de roupas há 10 camisetas, das quais 3 estão furadas. 2 camisetas são retiradas ao acaso sucessivamente e sem reposição do cesto. Qual é a probabilidade de que as 2 camisetas retiradas não estejam furadas? Então ele tem 10 camisetas, 3 furadas. Aí ele vai tirar 2 ao acaso sem reposição. E ele quer saber qual a chance de que as 2 não estejam furadas. Isso aqui é um pouquinho complicado da gente entender a lógica que vai ser usada, mas a gente tem que
mostrar ela da seguinte forma. Beleza. Isso aqui parece um pouco com esse parte das bolinhas, porque ele fala experimento sem reposição. Como eu disse aqui nessa parte, lá na aula passada, quando você tira algo e não repõe, gera ali um novo universo, um novo cenário que tem que ser analisado de uma forma diferente. Então vamos lá. Primeiramente, quando você está com as 10 camisetas e você vai tirar, você tem 7 dali que estão boas e 3 estão furadas. Então sua chance, logo de cara, de tirar uma não furada é 7 por 10. Você chegou, a sua chance de tirar uma inteira é 7 por 10. E a chance de você tirar uma furada é 3 por 10. Beleza. Você tirou uma camiseta. Sobram 9. Tanto faz se ela é furada ou não. Se você tirou uma, sobram 9. E aí onde a coisa se distancia. Porque se você tirou uma não furada, ficaram 9. Dessas 9, 6 são não furadas e 3 são furadas. Então, se você tirou uma inteira dali daquele bolo de roupa, ficaram 9, das quais 6 são não furadas. Por outro lado, olhando aqui por baixo, se você tirou uma furada, ficam 9. Só que dessas 9 que ficaram, você tem 7 inteiras. Tá lá, as 7 inteiras todas estão lá ainda. E só tem 2 furadas. Então, se você tira a primeira furada, você tem esse cenário aqui para fazer a segunda retirada de camisa. Então, isso aqui que é a questão do I. A chance de tirar uma camiseta não furada e outra camiseta não furada. Então, você tem que primeiro... Você tem etapas. A primeira etapa é tirar uma camiseta, aí eu já bifurca em 2 possibilidades. Como você tirou uma camiseta e ficou lá as outras, algumas furadas e outras não, seu cenário muda. Se você tira uma inteira, uma não furada, você tem essa distribuição aqui, a de cima. Se você tirou uma furada, você tem essa distribuição de baixo. Então são coisas diferentes. E aqui estão as frações, que são as suas probabilidades de fazer as retiradas. Qual a chance de tirar uma não furada? 7 décimos. Uma vez que você tirou não furada, qual a chance de tirar outra não furada? 6 por 9, que foi o que ficou ali depois da primeira retirada. Qual a chance de tirar uma não furada e na sequência uma furada? 3 nonos aqui. E aqui temos os outros caminhos. Então você tem aqui a combinação, eu vou chamar inteira, né? Inteira, 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 furada, furada, inteira, furada, furada. Essas 4 combinações. Aí você olha para a sua pergunta. Qual a chance de tirar 2 não furadas? É esse caminho bem que você vai seguir. Esse caminho bem que você vai seguir, esse caminho de cima. Esse caminho de cima, ele é formado pela fração 7 décimos e pela fração 6 nonos. Aqui é parecido com o princípio da fundamental da contagem, o PFC. Você multiplica o número de possibilidades de fazer uma escolha nas etapas. Você faz uma multiplicação. Aqui é parecido. Você tem o caminho aqui das não furada e não furada. Você tem essas 2 frações. Então, para saber a chance de tirar 2 não furadas, você tem que multiplicar 7 décimos com 6 nonos. E aí, como está aqui no nosso livro, isso aqui é do livro, pessoal, isso aqui tudo é do livro. Você multiplica as 2 frações e aqui chega no resultado 42 por 90, que o livro simplifica, dá 7 sobre 15. Ou seja, 7 por 15. 7 é menos da metade, então a sua chance de tirar 2 não furadas não chega nem a ser de 50%. Por mais que ali dentro tenham 7 inteiras, a chance de você tirar 2 inteiras não chega nem a 50%. Então você tem mais chance
e tirar pelo menos uma furada do que tirar nenhuma furada. Então, isso aqui é o que o nosso livro traz sobre esses 3 exemplos. Eu vou estar complementando com vídeos que possam explicar isso aqui melhor. E, novamente, repetindo mais uma vez, na última aula, eu quero trazer coisas concretas para que a gente possa aplicar isso daqui e entender um pouco melhor o que é isso do i, do ou, das condicionais, tudo mais.